Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso muito assustador que aconteceu entre a década de 80 e 90 em uma região na Austrália. E acredito que as famílias que foram vítimas desse homem com certeza ficaram muito traumatizadas com tudo isso que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Mr. Cruel ou o Senhor Cruel. Perto das 4 horas da manhã do dia 22 de agosto de 1987, um homem mascarado invadiu uma das residências em Lower Plaine, no subúrbio de Melbourne, na Austrália. Dentro da casa, ele forçou os pais a ficarem de bruços, amarrou suas mãos e pés e os trancou em um armário. O casal também foi vendado e amordaçado. Em seguida, ele amarrou o filho de 7 anos a uma cama e atacou sexualmente a filha de 11 anos. Antes de sair, o homem cortou a linha telefônica da casa. Depois que o homem mascarado não estava mais na casa, a família conseguiu pedir ajuda e a polícia chegou em poucos minutos. Os investigadores queriam mais informações sobre o homem, e a família contou que depois do homem separar um dos vidros da janela, ele entrou na casa e foi até o quarto dos pais das crianças, com um revólver e uma faca. Para dominá-los, o intruso utilizou um tipo de um nó mais comum usado por marinheiros ou pelo menos aqueles com alguma experiência náutica. Ao longo das próximas 2 horas, o mascarado abusou sexualmente da filha do casal. Quando ele finalmente saiu, ele furtou uma caixa de discos e uma jaqueta azul. A garotinha disse à polícia que o intruso usou o telefone da família para ligar para outra pessoa durante uma de suas pausas para atacá-la. Pelo que a menina ouviu, essa ligação era ameaçadora, com o homem exigindo que a pessoa do outro lado da linha tirasse seus filhos de lá, ou eles seriam os próximos. E ele se referiu a essa pessoa desconhecida como Bozo. A polícia então verificou os registros telefônicos da família, mas não havia registro dessa ligação. Ficou claro que o homem fingiu fazer a ligação para assustar a família e confundir os investigadores. Ao investigar a família, a polícia soube que eles não tinham problemas com ninguém e não parecia um crime planejado, com a intenção de prejudicar aquela família em específico, mas o que assassino agiu ao acaso e a família foi a escolhida. O crime não parecia se encaixar com nenhum dos outros abertos na área. No final da década de 80, Melbourne tinha a reputação de ser um lugar seguro, a cidade mais habitável do mundo. Muitos descreviam a cidade assim. Embora crimes violentos ainda acontecessem dentro de suas fronteiras, a taxa era menor do que muitos outros lugares do mundo. Depois que a população ficou sabendo desse crime, o homem ficou conhecido como o Bicho-Papão e o Mr. Cruel, Senhor Cruel. Todos ficaram desesperados, pois acreditavam que ele poderia atacar novamente, e infelizmente foi isso que aconteceu, mais de um ano depois. Poucos dias depois do Natal, em 27 de dezembro de 88, muitas famílias ainda estavam desfrutando do feriado de Natal. Mas a família Wills passou por uma experiência traumática. John Wills, sua esposa e suas 4 filhas estavam dormindo em sua casa na área de Ringwood, a apenas alguns quilômetros a sudeste de onde o ataque anterior havia acontecido há mais de um ano. John estava dormindo profundamente quando, por volta das 5h45 da manhã, ele sentiu um objeto em sua têmpora. "Não banque o herói", disse o homem mascarado. Esse intruso mascarado, vestindo um macacão azul escuro e uma máscara de esqui azul, estava apontando uma arma para a cabeça de John. Ele estava segurando uma faca na outra mão, e John sabia que revidar seria arriscar a vida de toda a sua família. John e sua esposa foram obrigados a rolar de bruços, muito parecido com o primeiro crime, e foram amarrados em seus pulsos e tornozelos com um fio de cobre. Um tipo semelhante de nó foi utilizado como antes. Eles foram então vendados e amordaçados com o mesmo tipo de fita cirúrgica, e o intruso garantiu que ele estava apenas lá por dinheiro. O mascarado encontrou cerca de $35 mil dentro da casa, nos cômodos, e ele se dirigiu a um cômodo onde estavam as filhas do casal,
Então ele se aproximou de uma delas, que era a Sharon, que estava com 10 anos. Ele chamou pelo seu nome, acordou a garotinha sem entender muito bem. Ela foi amordaçada, foi vendada. Ele pegou algumas roupas dela e saiu com ela na noite. Demorou cerca de 15 minutos para os pais se libertarem das amarras, e quando finalmente o fizeram, eles descobriram que a filha estava desaparecida. O homem mascarado tinha a levado. Com as linhas telefônicas cortadas, John teve que correr para a casa dos vizinhos para usar o telefone. Então começou a vasculhar o bairro inteiro em estado de pânico em busca de sua filha. Infelizmente, sua busca foi em vão e não resultou em nada. Era pouco depois da meia-noite quando uma mulher tropeçou em uma pequena figura parada na esquina da rua. A pequena figura era Sharon Wills. Mesmo passando por horrores, a menina estava calma e disse à mulher: "Meu nome é Sharon Wills. Eu fui levada de casa nesta manhã. Um homem me deixou aqui e me disse para ligar para casa." A mulher que encontrou ligou para a polícia e entrou em contato com a família Wills. E logo eles estavam todos reunidos. Mas a investigação sobre a agressão estava apenas começando. Sharon estava com os olhos vendados durante todo o tempo. Então ela não foi capaz de dar uma descrição física do seu agressor. Mas ela o descreveu como um indivíduo de fala tranquila e que parecia bastante preocupado com suas vítimas. Uma das palavras usadas para descrevê-lo foi gentil, o que foi especialmente chocante. Durante seu breve cativeiro, Sharon foi alimentada com sanduíche, leite e limonada. Pouco antes de ser solta, o suspeito fez uma limpeza completa na menina, não apenas lavando qualquer possível evidência forense que ele podia ter deixado para trás, mas cortando as unhas das mãos e dos pés, escovando e passando fio dental em seus dentes. O sequestrador ficou com suas roupas ou a descartou, não querendo que nenhuma evidência forense fosse rastreada até ele. Em seguida, ele colocou vários sacos de lixo no corpo da menina antes de jogá-la no terreno da Bywater High School, a poucos quilômetros de sua casa. Os investigadores foram rápidos em juntar esse incidente anterior ao de Lower Plain, mas eles não divulgaram detalhes disso por algum tempo. O maior medo da população se tornou real. O bicho-papão atacou mais uma vez, e agora ele também era chamado de o estrupador de Hampton. Nas semanas e meses seguintes ao ataque, a família Wills viveu em estado de medo. Os pais, junto com as filhas, começaram a dormir juntos na sala, recusando-se a dormir em quartos separados. Eles instalaram um sistema de segurança e até ganharam um cachorro para proteger a família. John Wills, em particular, encarou o ataque com muita dificuldade. Ele começou a se preocupar se alguma coisa que ele pudesse ter feito mudaria o curso do ataque ou salvaria sua filha de toda aquela dor. Ele não tinha como saber, e simplesmente tinha que apostar que a polícia acabaria encontrando o sequestrador de sua filha. Infelizmente, a investigação para encontrar o criminoso foi um beco sem saída. Pouca evidência foi deixada para trás e a polícia não sabia mais o que fazer. Uma evidência surgiu em entrevistas posteriores, nas quais Sharon contou ter ouvido aeronaves voando baixo durante seu curto cativeiro. Mas foi só isso que eles conseguiram. O tempo passou e a população se perguntava: quem será o próximo? Quase 2 anos se passaram até que essa pergunta foi respondida. A área de Canterbury, Victoria, fica nos arredores de Melbourne. Localizado a oeste de Ringwood e ao sul de Lower Plain, é mais uma parte dessa extensa área, bem próxima ao centro de Melbourne. A família Lynas era de descendência inglesa, com bastante dinheiro, que alugava uma casa ao longo da prestigiosa Avenue Monument. Para termos ideia, nessa avenida era comum muitos políticos e funcionários públicos morarem por lá. Mudando-se para a Austrália para fins comerciais, a família estava preparada para voltar para a Inglaterra em um futuro muito próximo. Na verdade, eles se mudaram para essa comunidade de Melbourne especificamente para criar seus filhos. No dia 3 de julho de 1990, eles viram que o local não era tão seguro assim. O casal Brian e Rosemary estavam em uma festa de despedida para eles. Com isso, suas 2 filhas ficaram sozinhas em casa por algumas horas. Era pouco antes da meia-noite quando Fiona, de 15 anos, e Nicola, de 13, foram acordadas pelos gritos de um homem mascarado já dentro da casa. Ele ordenou que Nicola fosse para um outro quarto para pegar seu uniforme escolar, enquanto ele começava a amarrar Fiona na mesma cama em que ela estava dormindo. O mascarado estava com um revólver e uma faca, assim como nas vezes anteriores. Informando a Fiona que seu pai Brian teria que pagar $25.000 para o retorno seguro de Nicola, o sequestrador a levou e fugiu no próprio carro alugado da família. Os dois dirigiram por cerca de 1 quilômetro e então estacionaram o carro alugado da família e foram para outro carro que estava no local.
foi apenas 20 minutos após o sequestro que Brian e Rosemary voltaram para casa. Eles encontraram a entrada de carros vazia, onde era para estar o carro, e a porta da frente da casa aberta. Dentro da casa, eles encontraram Fiona amarrada em sua cama e ela contou tudo o que aconteceu. A polícia quase não encontrou evidências na própria cena do crime. Eles tinham esperança de que Nicola fosse devolvida nas próximas horas, assim como Cheryl, mas isso não aconteceu. Aproximadamente 36 horas após o sequestro, seu pai deu uma entrevista coletiva na qual implorou ao sequestrador e declarou sua disposição de cumprir tudo o que precisava para ter sua filha de volta. A investigação começou a analisar os negócios de Brian, começando a pensar que isso poderia de alguma forma estar relacionado ao seu trabalho. A polícia acreditava que esse resgate poderia ser de natureza pessoal. Felizmente para a pobre Nicola e sua família, ela foi encontrada viva aproximadamente 50 horas depois de ser sequestrada. Era seu aniversário de 14 anos. Encontrada do lado de fora de uma estação de eletricidade em Kiel, a uma curta distância de sua casa. Nicola foi deixada por seu sequestrador. Completamente vestida e enrolada em um cobertor, seu sequestrador a deixou do lado de fora da estação e disse para ela se deitar de bruços até que ele pudesse ir embora. Depois disso, ela removeu a venda e foi até uma casa próxima. Nicola foi capaz de fornecer aos investigadores alguns detalhes que foram vitais para sua investigação. Ela acreditava que o sequestrador tinha mais ou menos 1,70 de altura e cabelos castanhos avermelhados. Ela também deu uma descrição da casa e do carro do homem. Assim como o cativeiro de Sharon Wills, Nicola foi banhada e limpa antes de sua libertação. Ao longo de seu cativeiro, ela também foi forçada a usar um colar cervical preso à cama do sequestrador. Ela também disse que em um momento o sequestrador falou com uma pessoa em voz alta dentro da casa, mas que ninguém respondeu. Os investigadores não tinham certeza se isso significava que havia um cúmplice ou alguma coisa do tipo, mas era provável que esse foi mais um truque dele. Ela também disse aos investigadores, meses depois que a família Linas completou sua mudança de volta para a terra natal, que se lembrava de ter ouvido o mesmo tipo de aeronave voando baixo relatada anteriormente por Sharon. Para os investigadores, isso significava que o suspeito morava nas proximidades do aeroporto local. Agora, os investigadores tinham a altura aproximada do suspeito, bem como esboços detalhados de sua casa, o interior de seu carro e uma boa ideia de onde ele morava. John e Phyllis Chan eram dois pais que trabalhavam quase 18 horas por dia para dar uma boa vida para suas 3 filhas. Ambos imigrantes na Austrália, os dois pais possuíam 3 restaurantes na área e alguns investimentos imobiliários. Os pais às vezes só voltavam para casa depois da meia-noite, então Carmen, de 13 anos, ficava responsável por suas irmãs mais novas. Em 13 de abril de 91, as 3 meninas estavam em casa, enquanto seus pais estavam trabalhando. Mais ou menos às 8h40 daquela noite, o mascarado entrou na casa das meninas. Elas foram até a cozinha para fazer um lanche e foi nesse momento que elas encontraram o mascarado. Então ele pegou as 2 meninas mais jovens, trancou elas em um armário, mas ele disse que só queria dinheiro e pediu para a menina mais velha ir com ele, mostrar ali onde tinha o dinheiro na casa e tudo mais. Só que as 2 outras meninas conseguiram sair do armário, só que quando elas saíram, elas olharam em todos os cômodos da casa e a irmã mais velha não estava em lugar nenhum. Então elas concluíram que o sequestrador levou ela junto. O homem sequestrou Carmen, que frequentava a mesma escola que a vítima Nicola. Na esperança de que sua filha voltasse para casa com segurança, John e Phyllis Chan realizaram uma entrevista coletiva cerca de 72 horas depois. Eles ofereceram resgate em troca do retorno seguro da menina. Até as irmãs de Carmen escreveram cartas para serem publicadas na mídia, implorando para que sua irmã mais velha voltasse para casa. Infelizmente, dias, semanas e meses se passaram e Carmen não voltou para casa. Embora a força policial tenha passado os meses seguintes vasculhando a vida pessoal de John, procurando qualquer possibilidade de vínculos criminosos de inimigos nos negócios, a investigação logo se concentrou no Sr. Cruel. Uma das maiores caçadas humanas da história da Austrália, a Operação Spectrum foi um empreendimento multimilionário que consumiu dezenas de milhares de horas de trabalho, juntamente com muitos milhares de horas de trabalho voluntário, oferecendo uma recompensa de $300 mil por qualquer informação que levasse à captura do Sr. Cruel ou o resgate seguro de Carmen Chan. Com certeza, isso era o mais importante.
No dia 9 de abril de 92, um homem estava passeando com seu cachorro na área próxima de Thomas Toll e tropeçou em algo. Quando ele percebeu o que era, chamou a polícia. O corpo foi identificado como Carmian Chen. Uma autópsia revelaria que ela foi baleada 3 vezes na cabeça e estava morta há quase um ano. As teorias sobre o motivo pelo qual o Sr. Cruel assassinou Carmian permanecem, mas isso pode ser explicado pela própria mãe dela. A própria mãe disse que a Carmian era uma jovem muito teimosa e que provavelmente o Sr. Cruel pediu para ela fazer alguma coisa, só que ela não atendia, ela revidava muitas vezes e talvez seja por esse motivo que ele a matou, diferente das outras meninas que aceitaram tudo que ele dizia. Também é possível que ela tenha descoberto quem era o seu sequestrador. A Operação Spectrum duraria pelos próximos anos, custando mais de 4 milhões de dólares. A força-tarefa de 40 membros investigaria mais de 27 mil suspeitos, recebeu mais de 10 mil pistas do público e vasculharam mais de 30 mil casas, na esperança de conseguir alguma pista. Embora o Sr. Cruel nunca tenha sido identificado pela força-tarefa, ela prendeu mais de 70 pessoas envolvidas em pornografia infantil. Muitos acreditam que o Sr. Cruel está envolvido nisso. A Operação Spectrum foi arquivada em 1994. Ao longo dos anos, as teorias permaneceram sobre a identidade do Sr. Cruel. Nenhum crime futuro seria atribuído a ele, mas os investigadores possivelmente identificaram crimes anteriores que o Sr. Cruel poderia estar envolvido. Embora eles acreditem que o sequestro e assassinato de Carmian Chen foi seu último crime, há potencialmente até uma dúzia de agressões a crianças em meados da década de 80 que permanecem sem solução. E quase todos eles compartilham de alguns detalhes parecidos com o que ele usava. Outra teoria que surgiu foi uma suposta ligação de Cruel com o sistema escolar de Victoria. Todos os 4 assaltos e sequestros aconteceram durante as férias escolares, o que leva muitos a acreditarem que o Sr. Cruel era um funcionário do sistema local. Em 2010, mais de 20 anos após os sequestros e agressões, uma nova investigação foi lançada para descobrir mais detalhes e para identificar quem era o Sr. Cruel. A Força-Tarefa Apollo foi lançada, esperando novas tecnologias e métodos investigativos pudessem trazer algumas respostas para esses crimes tão cruéis. Infelizmente, muitos dos arquivos dos casos estavam mal arquivados, desorganizados ou simplesmente ausentes. Um suspeito foi detido em 2013, que poderia ter sido o Sr. Cruel. Robert Kate Knight era um homem que ganhava vida como jovem trabalhador e voluntário escolar, mas foi preso em 2 ocasiões distintas por uma variedade de crimes contra crianças. Em 80 e 96, Robert foi preso e condenado por agressões sexuais a menores. E várias outras vítimas se apresentaram depois de sua condenação. De acordo com os investigadores originais, Robert era um dos suspeitos que nunca deu certo. Ele permaneceu como uma pessoa de interesse durante as investigações seguintes, e a época dos ataques do Sr. Cruel coincidira com a sua libertação da condenação depois de 80. Depois de ser libertado da prisão por sua condenação de 96, em 2009, Robert começou a acumular milhares de imagens de pornografia infantil e mais tarde foi detido em uma investigação da polícia. Mais recentemente, muitas pessoas começaram a teorizar que o próprio Sr. Cruel pode ter ressurgido e está envolvido no sequestro de 2011 da estudante de 13 anos Bung Siribum, já que o caso continua sem solução. A partir desse momento, o caso do Sr. Cruel ainda está em aberto, e ele continua sendo um dos criminosos mais procurados da Austrália. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso bem complexo que envolveu ali várias famílias, e a gente percebe que de início ele só abusou sexualmente da primeira menina, depois ele sequestrou a outra e por fim ele acabou matando uma jovem. A gente vê que ele foi perdendo o medo que ele tinha provavelmente, já que a polícia não fazia a menor ideia de quem ele era, então ele acreditava que podia sair impune e foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente. Mas a gente ainda tem esperança que esse caso um dia finalmente tenha um ponto final. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.